Fala galera, como vocês estão? Galera, no vídeo de hoje nós vamos falar sobre Endrick desperta interesse do Barcelona, Liverpool acerta com Fábio Carvalho, Lewandowski impõe condição para Barcelona e muito mais. Então vamos para o vídeo. Barcelona terá olheiro para acompanhar Endrick com a seleção, diz jornal. Desde que impressionou o Brasil e o mundo com sua atuação na Copinha, o jovem Endrick está na mira de grandes clubes europeus. Agora, o atacante do Palmeiras de apenas 15 anos irá estrear com a seleção brasileira sub-17 no torneio de Montaigu, na França, e terá uma atenção especial do Barcelona. Após o título da Copinha, Endrick viajou para a Europa e chegou a assistir a um jogo do Barcelona, assim como do Real Madrid e do PSG. O jogador só pode assinar um contrato profissional com o Alviverde em 21 de julho, quando completará 16 anos. Além disso, Endrick somente poderá reforçar um clube europeu em 2024, já que a FIFA determina que os clubes não podem contratar jogadores estrangeiros menores de idade. Apesar disso, o jornal destaca que o Barcelona, que já teve um olheiro acompanhando presencialmente a Copinha, continuará com sua observação especial pelo atacante. Além disso, Endrick somente poderá reforçar um clube europeu em 2024, já que a FIFA determina que os clubes não podem contratar jogadores estrangeiros menores de idade. Apesar disso, o jornal destaca que o Barcelona, que já teve um olheiro acompanhando presencialmente a Copinha, continuará com sua observação especial pelo atacante. Internacional pode fechar as contratações de 2 medalhões do Flamengo. Comandado por Medina, o Internacional não iniciou nada bem a atual temporada do futebol brasileiro. O clube foi eliminado pelo Grêmio ainda na semifinal do Campeonato Gaúcho, com direito a uma derrota por 3-0 em pleno Beira-Rio. Enquanto Vitor Cuesta está de saída para o Botafogo, outros 2 nomes podem chegar. Um deles é o meio-campista William Arão, que perdeu prestígio no Flamengo. Segundo apurado pelo MRN, Notícias do Flamengo, o Colorado tem interesse no jogador e está disposto a envolver o também meio-campista Edenilson nas negociações. Do Flamengo também pode chegar outro reforço do Internacional. Isso porque o portal Central da Bola apontou que o Colorado fez uma proposta pelo goleiro Diego Alves, que também perdeu prestígio na equipe, se tornando, agora, terceira opção de Paulo Sousa. Uma definição deve acontecer em breve. Enquanto isso, o Colorado segue se preparando para a estreia no Brasileirão, que acontecerá no próximo domingo, diante do atual campeão, o Atlético Mineiro, fora de casa. A pedido de Abel, Palmeiras tenta a contratação de atacante Tottenham. Atual campeão da Libertadores, o Palmeiras segue em alta neste início de temporada. O time se sagrou campeão paulista contra o rival São Paulo, e além disso, estreou na Libertadores com uma vitória por 4-0 sobre o Deportivo Táchira. Ainda assim, existem algumas pendências a serem resolvidas no que diz respeito à montagem do elenco. Agora, segundo o jornalista Pedro Sepúlveda, da SIC, o clube palestrino tem um novo alvo, o atacante Carlos Vinícius, que atualmente joga pelo PSV, emprestado pelo Benfica. Segundo ele, o Verdão já entrou em contato com os encarnados e se mostrou disposto a pagar 8 milhões de euros, 41,3 milhões de reais, mais 1,6 milhão, 8,2 milhões de reais, em metas, com o intuito de fechar com o atacante em definitivo. Vinícius tem 27 anos e ganhou destaque durante sua passagem pelo Tottenham, ainda na temporada passada, quando marcou 10 gols em 22 partidas, tendo inclusive marcado um hat-trick em partida válida pela Copa da Inglaterra, contra o Marine FC. Lewandowski impõe uma única condição para assinar com o Barcelona. Atacante está em negociações com o clube catalão. Um dos principais jogadores do mundo, Robert Lewandowski, pode estar muito próximo de acertar sua saída do Bayern de Munique. O jogador, que segue atuando em seu mais alto nível, tem negociações em andamento com o Barcelona. Ainda na última temporada, Leva teria manifestado ao Bayern seu desejo de deixar a equipe. O provável destino, de momento, é o Barcelona. O jornal Sport, da Espanha, destacou, há alguns dias, que o atleta já negocia com o clube catalão. O Fichajes publicou que já aconteceram 2 reuniões entre o clube e o empresário do atleta, que terminaram de forma bastante positiva. Ao que tudo indica, Lewandowski será a grande contratação do Barcelona para a próxima temporada. O clube busca por um novo camisa 9, de peso, desde a saída de Luís Soares, e agora pode finalmente ter encontrado este nome. Gigante brasileiro tem interesse na contratação do zagueiro Juan Jesus, do Napoli. O zagueiro Juan Jesus pode pintar no futebol brasileiro nos próximos dias. Atualmente no Napoli, o jogador soma uma longa carreira no futebol italiano, tendo defendido, além de sua atual equipe, as cores de Roma e Inter de Milão. Juan Jesus foi revelado pelo Internacional, mas pouco atuou em terras tupiniquins. Pelo Colorado, profissionalmente, foram apenas 2 temporadas, as de 2010 e 2011.
com 42 jogos. Juan, inclusive, fez parte do time campeão da Libertadores de 2010. Agora, depois de mais de uma década, Juan é cotado para voltar ao Brasil. Isso porque, de acordo com Matheus, do Guia Alvinegro, o Botafogo, que procura por um zagueiro que atue pela esquerda, tem interesse na contratação do atleta. Juan tem contrato com os italianos até o meio do ano e poderia reforçar a equipe carioca a custo zero após o encerramento do mesmo. Uma liberação por agora não seria fácil, visto que o Napoli ainda disputa o título da Série A. Liverpool acerta com Fábio Carvalho. Fabrício Romano informa que o português Fábio Carvalho trocará o Fulham pelos Reds na próxima temporada. O jornalista crava, ainda, que os valores giram na casa dos 5 milhões de euros, podendo chegar a 7,7 dependendo de algumas variáveis. Contrato será até junho de 2027. Fabrício Romano informa que o português Fábio Carvalho trocará o Fulham pelos Reds na próxima temporada. O jornalista crava, ainda, que os valores giram na casa dos 5 milhões de euros, podendo chegar a 7,7 dependendo de algumas variáveis. Contrato será até junho de 2027. O atleta de 19 anos, que também era forte alvo do Real Madrid, é um alvo antigo do Liverpool, que vem a monitorando desde o ano passado, quando deixou o sub-20 do Fulham e passou a fazer grandes exibições no time profissional. Na atual temporada, Carvalho soma 8 gols e 7 assistências em 31 jogos disputados, sendo um dos principais destaques do Fulham que, certamente, retornará à Premier League. Com saldo de gols negativo, Inter acende alerta e busca Vitão para encorpar a defesa. As 2 semanas de treinamentos foram insuficientes para estancar a sangria na defesa do Inter. Após o empate em 2-2 com o 9 de outubro na estreia pela Copa Sul-Americana, a equipe de Alexander Medina acumula 17 gols sofridos em 15 jogos na temporada. Como marcou 16, o saldo até o começo de abril é negativo. Além da dificuldade em conter os avanços dos adversários, os zagueiros do elenco passam por um cenário inusitado. Bruno Mendes e Vitor Cuesta têm futuro incerto, enquanto Rodrigo Moledo sofre com a longa inatividade. Em busca de uma solução para trazer solidez ao setor, a direção acertou a contratação de Vitão. Revelado pelo Palmeiras e vendido ao Shakhtar por 4 milhões de euros, 18,37 milhões de reais pela cotação da época. O defensor de 22 anos não é conhecido do grande público. Primeiro reforço dos 11 da temporada para a zaga, foi emprestado aos gaúchos por 3 meses, contrato mínimo permitido pela razão do conflito na Ucrânia. Apesar da bagagem europeia e passagens por seleções de base, Vitão disputou apenas 37 partidas desde 2009. A participação mais recente ocorreu em 24 de novembro, quando o Shakhtar perdeu por 2-0 para a Inter de Milão na fase de grupos da Liga dos Campeões. Agora comandado por Luiz Castro, o Botafogo segue agitando a janela de transferências do futebol brasileiro. O clube, que foi comprado por John Textor, busca grandes reforços para voltar a fazer bonito no Brasileirão, competição a qual não conquista desde 1995. Para isso, a diretoria da equipe segue correndo atrás de reforços, tendo acertado, recentemente, a chegada de nomes como Patrick de Paula e Luiz Oyama, além de estar em conversas para outras contratações, como Vitor Cuesta. Outro nome que também recebeu sondagens do Fogão foi o meia Lucas Fernandes, ex-São Paulo e que atualmente joga pelo Portimonense, de Portugal. Segundo o jornalista Vine Casagrande, o atleta é um pedido pessoal de Luiz Castro, que acompanha seu futebol há algum tempo. Desta forma, a diretoria não perdeu tempo e enviou uma proposta de 5 milhões de euros, 25,8 milhões de reais, para contratar o atleta, a qual foi prontamente recusada pelo clube português, que conta com o atleta para se manter na primeira divisão. Na atual temporada, Lucas soma 29 partidas, com um gol marcado e 4 assistências distribuídas. Bem galera, eu vou ficando por aqui. Comentem sobre tudo, valeu e até o próximo vídeo.